Fala pessoal, podcast A Voz. Hoje o nosso entrevistado é Rico Rocha, um homem de Deus que vai estar aqui trazendo uma palavra para nós, top demais. Fica ligado nesse vídeo que vem qualidade aí. Rico Rocha, pega a visão, vamos que vamos. Fui! Brasil? Foi? Tá bom? Ótimo. Fala pessoal, hoje no podcast A Voz a gente já deixou pra vocês aí esse spoiler. Rico Rocha, brigadão, tá, irmão, por estar aqui hoje no podcast A Voz. Uma honra estar te conhecendo. Gente, a gente vai estar abordando hoje aqui o tema sobre Evangelho Perdido. Na verdade, quem vai falar mais vai ser o Rico. Eu só vou ficar aqui só aprendendo um pouquinho cada vez mais. Antes de mais nada, meu amigão, se apresenta pra esse povo aí, que é uma honra estar com você aqui, tá? Pô, eu sou o Rico Rocha, né? E, cara, é uma honra estar aqui com vocês também. Sempre falando do Evangelho, sempre pra gente falar do que a gente sempre fala no canal. A gente sempre fala de Bíblia, sempre fala de Jesus, sempre fala de tudo aquilo que pode mexer na nossa vida espiritual. Parece que as coisas que acontecem por fora não tem nada a ver com o cristão, mas tudo tem a ver com o cristão, até porque tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que acontece na nossa vida, cara, é para a glória de Deus, tem a ver, mexe com a vida do cristão. E, cara, é isso. Amém. Rico, falando sobre Evangelho, estava vendo um pouquinho. Evangelho tem também essa situação que, para nós, além de ser algo que é doutrina, correto? Uma doutrina que estuda sobre a vida de Jesus, digamos assim. E por que você, quando você me mandou alguns temas que eu achei interessante, mas por que falar do Evangelho Perdido? Fala pra gente um pouquinho aí, passa um pouquinho pra nós, explica pra nós o que seria um pouco disso. Se eu tô um pouco perdido ou vou aprender um pouquinho mais. Cara, o Evangelho Perdido, ele é algo que todas as igrejas ela têm passado por isso. A gente tem lido na Bíblia e vê que muita coisa se perdeu. O Evangelho, ele se perdeu. O Rico descobriu a pólvora. Não, é que na verdade a gente está vivendo um tempo em que a gente nunca teve uma juventude, por exemplo, tão vazia. A juventude agora nunca se teve, a gente está em 2023, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas em 2023, a probabilidade de 2024 ir para frente ser pior é muito grande. Se Deus não entrar com a misericórdia, se Deus não entrar com a graça, se Deus não entrar com tudo que Ele tem pra gente, cara, a juventude está perdida. Essa juventude nunca teve uma juventude tão fraca como a de agora. A gente nunca teve uma juventude que por causa de qualquer coisa, por exemplo, está tendo problemas até dando cabo da própria vida. Então, assim, se perdeu muita coisa, inclusive o Evangelho. Tô descobrindo a pólvora, tô falando alguma coisa que ninguém já falou. Não, isso é nítido. Hoje em dia a pessoa chega pra você e fala, não, cara, Jesus, ele é esquerdista. Aí tu fala, cara, como assim? Aí, pros pessoal mimizento que vai começar a falar, não, política e tal, tudo, como eu falei no começo, tudo tem a ver. Quando você fala que Jesus é de esquerda, só porque em Atos distribuiu o pão, você fala, cara, ele distribuiu o pão para os pobres, ok. Mas também depois o pessoal correu atrás dele por causa do pão. E aí ele fala, cara, meu irmão, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que perece. Mas trabalhem não só pelo pão, mas pelo reino dos céus, pelas coisas que são dos céus. Então você fala que Jesus é de esquerda, e o que ele faria com o aborto? Não, eu sou de esquerda, mas eu apoio o aborto. Tá, beleza, então, né, deixa passar o aborto. Não, o aborto eu não apoio porque é uma vida, né? Então, biblicamente, eu tenho que apoiar. Aí você, não, beleza, deixa passar essa. Não, eu voto na esquerda, mas o aborto eu também não gosto e tal. Tá, mas aí o que você faz com soltar bandido, né? Agora a gente teve o caso de Blumenau, terrível, eu não gosto nem de falar que senão eu choro. E assim, possivelmente alguém chegou pra esse bandido e falou assim, poxa, você tá bem? A gente vai cuidar de você, tá? E aí o governo faz isso. E os pais das crianças, e a coisa que aconteceu, e em creche, vai ter alguém que vai começar a fiscalizar isso? Então, assim, a política tem tudo a ver, né? Quando o cristão não se mete na política, porque antigamente a parada dos nossos avós, dos nossos pais, era cristão não se mete em política, política e religião não se misturam. Quando, na verdade, Charles Spurgeon, que foi um dos maiores evangelistas que a gente já teve, ele falou justamente que
só os tolos acreditam que a política e a religião não se misturam. Por isso, há muitos políticos bandidos no poder e muitos falsos profetas a pregar. Então, quando você não se envolve, você é cristão de verdade, não estou falando do cristão meia boca, do evangelho perdido, cristão que se jura de pé junto que é cristão, mas o cara não tem igreja, o cara inclusive acha, e eu converso com muita gente que fala isso, não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E cara, que loucura é essa? Que evangelho é esse? É o evangelho que eu não oro, não preciso mais orar, é o evangelho que Jesus já pagou tudo por mim, e eu tô salvo e tá de boa. É o evangelho que eu não preciso da Bíblia, eu não preciso nem entender da Bíblia. Aí chega um camarada que é ministro da Justiça e fala, não, porque Deus agiu com justiça com Adão e Eva e puniu Adão e Eva. Eu falei, calma aí, cara, calma aí. Deus, ele agiu com justiça ou com misericórdia? Porque se fosse pela justiça, segundo Gênesis 2,17, ele falou, quem comer dessa árvore morrerá. Então, se fosse a justiça de fato, a gente não estava mais aqui, porque Adão e Eva tinham ido pro saco. Sim. E quando você falou sobre a questão de igrejas, pessoas que hoje a gente tem visto muito, eu tenho reparado assim, em umas situações, o quanto tem de pessoas que deixam de estar na igreja por causa de mau testemunho de outras pessoas. Essa semana eu estava lendo lá em Números 22, que fala sobre o profeta Balaão. No início eu fui olhando, observando a história dele, mas eu vejo que as pessoas também falam muito que vive de acordo com a graça, vive na graça, e quer às vezes abandonar a lei, que é o Antigo Testamento, falando assim, mas hoje eu percebo quantas coisas que aconteceram no tempo da lei que está acontecendo hoje. Pessoas que, de certa forma, têm feito que outras pessoas fiquem paralisadas, que é o falso profeta, e falando sobre o evangelho perdido, o que me veio na mente foi Balaão, que eu me identifiquei um pouco por esse tema, porque eu vi que ali existia um homem que no meio do caminho ele teve N oportunidade de falar aquilo que realmente que Deus quisesse que ele falar, mas eu acho que ali dentro da situação o coração dele não estava disposto a fazer a vontade de Deus, a não ser a sua vontade, ou seja, se vendendo literalmente. Sobre isso a gente também vê isso muito nas igrejas, e dentro desse evangelho perdido isso se encaixa também, né? Com certeza. A gente vê assim, Paulo fala que as minhas palavras não consistiam em palavras de persuasão humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha a palavra, demonstração de espírito e de poder. E aí ele fala em 2 Coríntios 4:20, o reino dos céus não é feito de palavras, mas de poder. E aí é que eu falo, qual é o evangelho perdido? É o evangelho que aonde eu vou, a planta dos meus pés eu tomo posse por herança. Se torna santo, né? Sim. Você sabe por que a gente tem digitais nas mãos e nos pés? Único. Sim. A gente valoriza muito das mãos, mas a gente também tem as mesmas digitais únicas nos dedos dos pés. Quando a Bíblia fala, tomarás posse, aonde colocar a planta dos teus pés tomará posse por herança, significa que o teu corpo ele tem todas as coisas da terra. Você tem ferro, você tem zinco, você tem tudo que está na terra, a gente também tem. Tudo que está na terra, a gente também tem. O homem foi tirado do quê? Do barro. Do barro. O barro é o quê? É a terra misturada com água. Jesus, quando ele colocou o cego para enxergar, ele pegou a saliva e colocou lodo, barro. Então, a gente tem essa matéria. E quando você está descalço, você coloca o pé em qualquer lugar do planeta, você está dizendo quem é que está pisando naquele lugar. Lembra que quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos pés porque o solo que pisa é terra santa? Aquele solo, quando ele tirou a sandália dos pés, ele colocou o que no chão? Os pés, os dedos, as digitais. Quando ele colocou essas digitais no chão, Moisés começou a ligar na terra justamente aquilo que Deus está ligando no céu. E ele começa a falar, cara, aqui é terra santa. Moisés ele faz uma conexão. E quando o cristão que está ligado, o que ele consegue acessar do evangelho perdido, ele consegue simplesmente acessar um novo mundo. Tem um enfermo passando por aqui, eu vou tocar nele e em nome de Jesus ele vai ser curado. Só que isso está sendo perdido. Não cura-se mais em nome de Jesus. A gente simplesmente vai para nossas igrejas e simplesmente, cara, só vai lá, dá uma choradinha, beleza, o louvor tocou meu coraçãozinho, eu vou para casa e continuo fazendo meus pecados, continuo pecando do mesmo jeito. E aí entra Balaão. Balaão era um antigo profeta.
Balaão, ele esqueceu de tudo aquilo que ele viveu com Deus, as experiências que ele teve com Deus. Só que chegou um momento em que o clamor do povo trouxe aquele profeta a ser ativado naquele momento. E aí ele recebe aquele boom, e aí Deus fala com ele de novo, e aí volta aquilo tudo. Então o que a gente tem que fazer? Aconteceu o avivamento Nos Estados Unidos? Estados Unidos. Eu esqueci o nome dessa igreja. Em Asbury. Isso. Então, o avivamento em Asbury simplesmente aconteceu porque aquele lugar ele estava de alguma forma clamando. O Brasil não tá, o Japão não tá, a África não tá. Cara, houve um clamor. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Aí muitas pessoas falaram, foi avivamento, não foi avivamento. Cara, para mim foi. Para mim, avivamento é avivamento. É um momento que é avivado. Então, se a gente está aqui e a Bíblia diz que muitas vezes os discípulos orando, vinha o Espírito Santo e os caras eram tomados. Então, não duvido nada da gente ser tomado aqui e a gente começar a falar desse Deus que muda a situação, que muda a minha vida, que muda a sua vida, que transforma o nosso coração, que transforma a gente em cristãos, meros cristãos Nutella, para cristãos de verdade. O cristão que eu não vou precisar falar do evangelho, mas as pessoas ao redor vão ser tocadas. Eu creio que pessoas que podem passar nesse lugar aqui, elas podem ser tocadas sem que a gente fale nada. E é isso que a gente perdeu. A gente perdeu essa essência, que Paulo ele ia a vários lugares e a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro. Os utensílios de Paulo curava. Então você tem noção do cara chegar e falar, fulano tá lá nos Estados Unidos e tal, eu tô indo pra lá, mas não tenho uma passagem pra você. E aí você fala, faz o seguinte, leva minha camisa. Brother, isso é evangelho. Isso é a pegada. Verdadeira, é isso, né, isso é o evangelho de Cristo, é o evangelho de William Seymour, lá na Rua Azusa, que o cara enfiava a cabeça embaixo de uma caixa de tomate, só começava a orar, e o povo era tocado, quarteirões de pessoas eram tocados pelo Espírito Santo. Tu tem noção do cara no prédio lá, tá orando, e tem uma fila para entrar naquela sala lá, mas você aqui embaixo ser tocado por causa da oração que está sendo feita lá? Então, é isso que a gente não consegue entender. Esse evangelho que a gente não consegue mais viver, esse evangelho Nutella, esse evangelho que eu não preciso orar, eu não preciso ler a minha Bíblia, eu não preciso ter um momento de... Deus sempre que ele fala, cara, eu quero ter um povo e eu quero ser o seu Deus. Deus é um Deus de intimidade. A Bíblia diz, provade e vede que o Senhor é bom. Deus é um Deus de degustação. E Rico, falando assim, sobre quando a gente entra... Eu falo muito. Então... Não, mas quando a gente fala em algo assim mais profundo, você obviamente que eu não fico pensando num simples fato dentro do que eu tenho, como eu tenho que me relacionar com Deus, mas já foi taxado de ser um cara, tipo, talvez, esse cara é radical demais. Religioso. Por outro lado também as pessoas adoram bater muito na religião, mas também se não existir, também entenda, a religião também não seria uma parada tipo sem doutrina, vamos embora, como já foi mencionado aqui, tipo, o cara é pastor, mas não lidera nenhuma igreja. Hoje também a gente está num momento que nada contra, já foi no nosso canal Coach, pessoas que trabalham com inteligência emocional, demais sobre nessas questões, mas quando aperta mais uma situação, hoje eu tenho visto também, não se fala mais de inferno. Falar de inferno hoje, parece que se você falar de inferno, as igrejas elas acabam ficando vazias, essa é a verdade. Parece que hoje a gente vive um evangelho muito mais voltado para prosperidade. Óbvio que prosperidade é ser bem sucedido em tudo, que todos que estão aí eu creio que são e vão ser prósperos, nada contra a prosperidade, mas não para só nisso. É mais sobre isso que a gente está aqui direcionando e falando sobre isso. Mas quando a gente toca nesse assunto assim, você não acha que a galera fica tipo assim, esse cara é radical e religioso demais? Cara, cada pessoa tem uma intimidade com Deus. De repente eu chego lá no meu pai, por exemplo, eu chego no meu pai, beijo meu pai, abraço meu pai, abro a geladeira dele. E é engraçado, meu pai e minha mãe são separados e eu sou casado, eu tenho a minha casa. Mas quando eu chego na casa da minha mãe e do meu pai, pode ser ou na casa dela ou na casa dele, eu chego lá e abro a geladeira. E intimidade. Sim, eu bebo o que tá lá. Tem gente que já não tem essa intimidade. Não, meu pai eu já não beijo, meu pai eu já falo com ele de longe, cada um tem uma intimidade. Mas eu quero águas profundas. Eu ouvia muito David Keelan, né? Eu tenho 44. E, cara, eu ouvi muito águas profundas. Existem águas que dão nos artelhos. Isso, na verdade, é bíblico, né? Águas que dão nos artelhos, nos joelhos, nos lombos. E águas que não podiam passar senão a nado. Então, a Bíblia, ela fala sobre um Deus de profundidade.
A questão é até onde você quer se aprofundar nesse Deus. Mas a questão da profundidade que se fala também é a galera aguentar a pressão. Essa é a parada. Porque quanto mais você desce, a pressão é maior. Sim. Eu acredito que tem muita gente que, tipo, não suporta a pressão. E quando a gente fala não suportar a pressão, eu vendo aqui, conversando com você, é mais sobre isso. Ah, é religioso demais, é radical demais. Tem gente que gosta de andar no raso. Eu, por exemplo, falando de mar, eu sou um cara que eu sou mega cagão, assim, pra mar, que eu já me afoguei uma vez. Eu nadava em piscina, eu jurava que eu sabia nadar, cara. Aí eu falei, não, nado fácil, pô, tranquilo. Entrei no mar, tomei uns 3 caixotes, quando eu fui ver, irmão, já tava indo pra águas profundas, e essas águas eu não queria ir. Então, assim, tem gente que gosta de água no tornozelo. Por exemplo, eu conheço um cara que ele fala assim, cara, eu gosto muito da igreja, mas quando começa a orar e expulsar demônio, eu não gosto, porque eu posso, de repente, estribuchar e alguma coisa assim. Tem pessoas que têm medo de chegar perto desse Deus, assim como tinham medo, falavam, Moisés, fala com esse Deus você, e a gente fica aqui e obedece. Porque o monte tremeu, Tremia, né? e o pessoal ficou, não, cara, fala você com Deus e deixa a gente aqui só obedecendo. Então, assim, o quanto você está disposto a entrar nessa água? Tem águas que você tem que nadar, aí a gente falando de águas naturais, para você ir profundo, lá no Titanic da vida, você tem que uma roupa especial. E a Bíblia fala sobre roupas especiais. A Bíblia fala em Efésios que você tem que estar com toda a armadura. Efésios 6:10. Exatamente. Então, o que acontece? Você sai, o crente normal, vamos botar assim, um crente que não quer águas profundas, o cara acorda de manhã, toma o banho dele, café dele, vai trabalhar, beleza. Se tiver culto, ele vai no culto, se não tiver culto, ele não vai. E Brasil, tá legal, tá maneiro. Agora, alguém chega e fala assim, pô Deus, eu quero águas profundas. Sabe quando você vai para águas profundas? E você acabou de falar, quando eu tô doente, o médico fala assim, ó, fica 7 dias em casa aí, tomando esse xarope e você não vê melhorar? Brother, eu vou te falar, sabe onde é que foi as minhas melhores orações? E eu não tenho medo de falar isso. Foi agarrado no vaso, passando mal. Passando muito mal, agarrado no vaso. E eu orava, eu sou meio maluco, eu começo a orar em línguas. Uma vez eu tive pedra no rim, entrei no hospital de Caraí, entrei lá falando em línguas, gritando, chega, balaço! Vai parecer loucura. E o cara é religioso. Bem que ele tem cara de rabino, não tem? Rabino e outras coisas mais, né? Então, eu entrei lá falando em línguas e aí depois, graças a Deus, a pedra saiu, até as enfermeiras lá chegaram e falaram assim, a gente tá orando por ele, falou pra minha esposa, né? Então, assim, eu não tenho medo de ser taxado como nada. Eu só quero ele. Eu só quero a presença dele. Eu só quero nadar em águas profundas. Eu só quero descobrir mais desse Deus. Eu sei que tem mais. Teve homens de Deus que, cara, Deus realmente pediu coisas desses caras. Agora a gente entra no outro fato. Pô, e o cristão não passa mal? Passa mal, fica doente. Pode ser demoníaco, pode ser realmente uma enfermidade. E aí, cara, quando você está disposto demais, eu tenho certeza, aí a pessoa fala, então Deus tem filhos queridos? Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Então, de manhã, um cristão que prefere a Deus, ele quer ter intimidade com Deus. E se esse Deus é o Deus de intimidade, porque Jesus ele não vem te buscar, não vem me buscar, ele vem buscar a sua noiva. E aí, você casado, eu casado, quando eu tava noivo, eu ficava, desliga você. Não, desliga você. Pô, eu era do Rio, mano. Eu ficava esperando a barca, ela falava assim, não pega a outra. Meu irmão, já era 11h30, quase meia-noite. E aí eu falava, não, cara, porque eu quero a tua presença, eu quero ficar mais com você. E aí é isso que a gente precisa ter com Deus, a gente precisa descobrir esse Deus de perto, né? Tem a canção, és Deus de perto e não de longe. Não, ele é Deus de perto e Deus de longe, a Bíblia fala isso. Só que eu quero esse Deus mais perto, eu quero descobrir o que tem mais. Eu quero viver o que Pedro viveu, eu quero viver o que Paulo viveu. E aí, tudo bem, você vai me falar aquilo que a gente já estava conversando. Cara, beleza, mas já viu o que Pedro viveu? Sim. Já viu o que Paulo viveu? Você realmente quer viver isso? E cara, eu vou te falar, vê a quantidade de gente que Paulo alcançou. Passou um perrengue, foi escoteado, destruíram o cara tava moído. Mas cara, imagina a festa no céu, porque ele alcançou uma galera. E Paulo falava, eu queria estar muito com Cristo, Filipenses. Eu queria estar muito com Jesus, ia ser a melhor coisa do mundo. Porém, se eu tiver que ficar para alcançar mais pessoas, então é melhor que eu viva. Show de bola. Então pra que tá servindo a minha vida? Pra que tá servindo a tua vida? Pra que tá servindo? Pega essa aí, gente. Pra que tá servindo a nossa vida, cara? A gente tá aqui pra quê? Só pra prosperar? Opa, legal, o rico tá com carrão, o rico tá com uma casona.
Mas e aí, o que isso presta para fazer o evangelho fluir? Eu tô com um carrão, eu quero levar pessoas para a igreja. Eu tô com um casarão, eu quero fazer um GC, eu quero fazer uma parada na minha casa. Porque isso tudo é para servir. A Bíblia diz que as mulheres que andavam com Cristo, elas serviam Jesus. Joana, Maria Madalena, a gente conhece, Maria Madalena prostituta. Não, Maria Madalena tinha dinheiro pra caramba. A Bíblia diz que Joana, Maria Madalena e mais umas mulheres tinham muita grana e serviam Jesus com o quê? Com os seus bens. Aí você falou, a gente quer prosperidade? Ok, mas para quê? Se não for para servir com os meus bens, com a minha prosperidade. Se eu peço a Deus dinheiro e eu passo um cara sem perna vendendo jujuba com 70 anos, eu não consigo me solidarizar desse cara, se eu não consigo diminuir o peso dele naquele momento, para que está servindo a porcaria desse dinheiro? Então esse evangelho está perdido. Esse evangelho que eu só quero para mim. E a unção eu quero para mim, eu quero o dom para mim, mas enquanto isso não fluir de mim, quando a palavra diz que de dentro de você sairão rios de águas vivas, e quando isso não fluir de mim, cara, então a minha vida, esse evangelho que eu tô pregando tá furado. Então o que você me fez refletir também é sobre a questão do Mar Morto, né? Se for analisar de acordo de tudo que você tá falando, retém tanto que acaba que morre com tanto que retém do sal que deveria transbordar, né? Mas retém tanto ao ponto de ficar morto. Então eu vejo isso muito forte dentro dessa questão do evangelho perdido, não só pela questão do que a gente mencionou sobre prosperidade e outras coisas mais. Eu vejo que estão tentando sempre, ao invés de para si, isso aqui tá bom para mim. Então se tá bom para mim, tá ok. Na hora que é para valer o que a verdade diz, aí não vale. Eu vejo muito dentro desse sentido. Na hora quando a gente pega a pressão, quando toca às vezes em feridas que realmente para ser curada, né, não só para tirar o tampão da ferida e deixar aberto, muito pelo contrário. Eu percebo que tem pessoas que eu sempre fico pensando, meu Deus, tem tanta coisa camuflada no meio desse evangelho que a gente está falando do perdido, que não está deixando outras pessoas realmente viver o que é para viver do reino, né? Falar sobre o reino, viver o reino, estar de acordo com o reino, entender, se envolver com o reino e verdadeiramente entender quem é o representante e o rei desse reino. Eu vejo dessa forma e percebo isso nitidamente. Quantos amigos que às vezes poderiam estar desfrutando, bebendo da mesma fonte que a gente bebe, e às vezes por causa desse evangelho não estão bebendo, e também acaba criando uma pedra de tropeço sobre isso. Então, Rico, eu olhando para Balaão me fez lembrar um outro personagem na Bíblia que eu sempre procurei, você mesmo mencionou sobre Paulo, sobre as grandezas, grandiosidade que os homens fizeram, mas o que para mim me leva muito em consideração é que você, como eu também, nós temos a nossa história. Isso eu sempre, tipo Pedro, Paulo, Davi, eles tiveram, mano, eu quero a minha vontade é dentro desse evangelho, que não é o evangelho perdido, construir o meu legado sobre isso. Entende? Porque da outra vez um amigo meu falou assim, cara, como é que você acredita na Bíblia se já passou na mão de diversas pessoas? Quem não poderia ter adulterado aquilo ali? Realmente. Mas aí eu acho interessante é que quando olha para a sua vida e olha para a minha vida, para quem não tem Bíblia, nós somos a Bíblia desse mundo. Concorda comigo sobre isso? Totalmente. Só que a gente vive um problema. Lembra quando eu te falei da juventude? Essa juventude também se aplica à juventude da igreja, os jovens da igreja, mas não os jovens no sentido etário, mas os jovens no sentido de jovens na fé. Neófitos. Exatamente. Só que esses jovens na fé, quando você fala assim, Deus é maravilhoso, de repente há um tempo atrás aqui, quando a gente estava falando sobre poder, autoridade, isso é muito gostoso. E aí é engraçado que a Bíblia fala que Paulo estava falando, e quando ele falava sobre ressurreição, aí os fariseus falavam assim, olha, sobre essa coisa a gente conversa depois. Então quando você fala em arrancar ferida, quando você fala assim, meu irmão, você é cristão, porque cara, o cristão não é o cara que fica enchendo o saco do cara que tá pecando, porque uma vez uma menina falou, Rico, eu tô indo numa boate, eu tô pecando, eu falei, depende do Deus que você serve. Qual é o Deus que você serve? Você tem alguma igreja, alguma coisa? Não. Eu falei, então tá de boa. A Bíblia fala, aquele que é santo se santifica ainda mais. E aquele que está impuro se surge ainda mais. Então se eu tô indo pra boate, se eu tô na pegação, meu irmão, pelo menos seja íntegro. Porque tem gente que tá na boate e tá na igreja.
Mas também essas pessoas, e eu posso falar por experiência própria, continuem na igreja. Foi o que me disseram, e graças a Deus eu fiquei assim. Um dia eu tava chapado de bebida, né? Eu nunca fiz outra coisa senão beber e sair pegando a mulherada. Mas eu tinha bebido pra caramba e tava na igreja. E aí, graças a Deus, o cara não foi religioso. Eu falei com um amigo meu, Val, aí ele chegou, eu falei assim, pô, Val, eu sou o maior crente mundano, Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Mas, pô, agora mesmo eu quero que o pastor termine logo a oração, a pregação pra eu ir tomar um negócio lá, que tem um churrasquinho. Mas, pô, tal, ele falou, cara, continua aqui, uma hora Deus vai te puxar. E, dito e feito, aí parei de beber, parei de fazer um monte de coisa, e graças a Deus, porque o cara não foi religioso. Porque se fosse outro, falava, não, tu tem que parar com tudo e tal. Não, cara, vai pra igreja, deixa Deus mudar. Agora, tem pessoas que já estão na igreja andando tempo, estão dizendo pra você que são cristãos, juram que são cristãos, mas aí você fala assim, pô, irmão, você é cristão? Porque eu não entro no bar pra falar que o bêbado tá em pecado. O cara tá lá porque quer, o cara não tá na igreja, o cara tá lá. Agora, quando você tá na igreja, quando você é meu irmão, aí é Hebreus 3,13. Exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que não sejais enganados pelo pecado. Então o Mauro, quando eu vejo o Mauro no boteco bebendo um negócio, eu vou falar, pô, Mauro, tu é meu irmão, cara. Eu vou poder te exortar, porque você é meu irmão. Qual irmão que não exorta o outro? Se eu chego e vejo meu pai, minha mãe, meu irmão de sangue fazendo alguma coisa, eu posso exortar. Mas você tocou numa questão que, por exemplo, hoje, se nem todos com essa mentalidade aceitariam esse papo. Não, a galera vai meter o pé, irmão. Começa a falar de pecado, o nego mete o pé. Essa é a visão. Mete o pé, o pessoal não quer ser exortado. Porque hoje a gente tá na galera do mimimi. A gente tá num tempo muito louco. Se eu falar assim, pô, cara, olha só, você saiu com outra mulher, não é legal, você é um cara casado. Meu irmão, quem é você? Mateus 7, não julgue para não ser julgado. O pessoal acha muito bonito Mateus 7. Mas Mateus 7, 2, ele fala, porque quando você julgar, você será julgado da mesma forma que julgou. Então, se eu tô falando que você tá saindo com a mulher, você sendo casado, eu tenho que estar com o meu casamento pelo menos direito. Porque Deus vai me cobrar sobre isso. Sim, mas também não te tirou nenhum direito de você ir ali. Nenhum direito. Agora, a questão é, o que você quer viver do evangelho? Você quer viver ele todo? Porque hoje em dia, outro ponto que eu vou tocar é quando você fala de homossexualismo. Não, olha só, homossexualismo, cara, tá na Bíblia. Não sou eu que falo, o que eu acho não importa. O que eu acho, cara... Agora, o que tá na Bíblia é o que importa. Só que também, aí eu vou pro outro lado. Tem muita gente, não, é mesmo, homossexualismo é pecado mesmo. Tá, mas no mesmo texto que tá falando sobre homossexualismo, tá falando de bebedeira, tá falando de mentira. Ah não, o homossexual que vai pro inferno, o mentiroso vai pro mesmo lugar. O mesmo lugar que o homossexual vai, o cara que tá enchendo a cara vai também. O cara que tá traindo a mulher também, o cara que tá passando cheque sem fundo, o cara que tá... Então tem várias coisas. O bebedor, o roubador, Não existe pecadinho. Pecadão, não tem pecadinho, pecadão. Essa, né? Não tem. Esse mesmo texto foi legal que Paulo botou, vírgula, mentiroso, vírgula, homossexual, vírgula. E assim, essa galera toda tá no pote. Então assim, então tem igreja homossexual? Não existe. Não existe igreja homossexual. Então não existe igreja de mentiroso. Não existe igreja de bêbado. Não existe igreja de roubador. Então assim, não existe. Aí se você toca nesses assuntos, metade da live já caiu. Então assim, eu quero ser curado. Já viu o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos? Já. Os caras que estão sentados lá, eles estão dispostos, irmão. Ele fala galera, Rico Rocha, beleza, tô aqui, chapei o coco, não aguento, preciso de ajuda. E é assim que a galera que vai pra igreja também deveria ser. Se expor. Se expor. A igreja tem um grande filósofo que ele falou uma frase que é maravilhosa. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Então eu tenho que parar de pensar na igreja como esse lugar. Não posso ir pra igreja porque lá só tem santo. Não, lá só tem gente ruim, cara. Uma vez o diretor da minha empresa falou, Rico, você é um cara bom, você não precisa de igreja. Eu falei, não, eu sou um cara péssimo. E é por isso que eu preciso. Sim. Eu preciso de Jesus porque eu sou ruim. Porque se eu não tivesse Jesus, eu tinha levado sua carteira. Pra que um homem curado vai precisar de um médico? Exatamente, Jesus ele falou isso. Quando o pessoal, não, preciso de Jesus não. Jesus falou, cara, beleza, você não precisa de mim. Porque eu vim pros que estão doentes. Eu não vim pros sãos. Eu não vim pro bambambam. Eu não vim pro cara que se acha. Eu vim pro cara que se humilha. Eu vim pro cara que realmente a Bíblia fala, não é os humilhados serão exaltados. Isso não tá na Bíblia. Fala que aquele que se humilhar será exaltado. Então quando eu tô na igreja, eu tô lá para ser curado.
Eu posso ser o mestre ninja, rabi, top, gold, quarta trindade. Quarto homem da trindade, mas eu preciso de Jesus, eu preciso desse amor que cura. Eu preciso entender que o Mauro tem para me dar, tem para me oferecer. Assim como eu quero dar. É uma troca. Eu não sou aqui, não tem hierarquia nesse nível. Eu sei que você não tem ninguém pobre o suficiente que não possa dar alguma coisa e nem rico o suficiente que não precise receber. Então, cara, se eu tô na igreja, eu preciso ser exortado, eu preciso ser curado, eu preciso me dar, entendeu? A igreja é uma troca, a igreja é um corpo. Se o meu dedinho se arrancar, o corpo todo vai sofrer. E se esse dedinho for arrancado, ele sozinho vai morrer. E é assim que a gente precisa de igreja. Muita gente, hoje em dia, tem cristão que acha que não precisa de igreja, não precisa orar, não precisa ler Bíblia. É esse o evangelho perdido. É onde a pessoa se perdeu, onde ela não consegue se entrosar com esse Deus, se entrosar com a palavra e se entrosar com a igreja, a eclésia. Só ir à igreja não importa, você tem que ser igreja, tem que fazer parte dela. Pegou aí, gente? Então, fica nessa aí sobre o evangelho perdido. Preciso de você cada vez mais. Uma honra. Cauã já tá batendo o pé ali porque a gente tem um tempo a cumprir aqui, mas a gente vai ficar aqui. Eu sei que você gostou do papo, da conversa. E, cara, brigadão. A galera aí vai rolar parte 2 com certeza, porque é muita coisa. E então você que tá aqui participando do podcast A Voz, segue o Rico Rocha lá no YouTube, no Instagram, no TikTok. Em todas as plataformas o homem tá lá, Rico Rocha. Vai ver o homem da barba, não tem como errar. Vai lá, se inscreva no canal dele, deixa o seu like e ative o sininho, assim da mesma forma no podcast A Voz. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Rico Rocha. Ô, irmão. Irmão, que honra tá aqui, tu é top demais. Podcast A Voz vai ter a segunda parte, vamos que vamos. Fui! Agora, moleque. É brabo, moleque.